Patrícia Gontijo, eu sou fisioterapeuta, formada pela Universidade Católica de Brasília. Há 11 anos trabalho com Pilates, desde que me formei, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre uma das minhas especialidades, que é o Pilates para gestante. Então, eu vou começar falando um pouquinho da história do Pilates, dos princípios, dos benefícios, das indicações, as contraindicações, dos exercícios em cada fase da gestação e também algumas curiosidades. Então, sobre a história, esse senhor que está aí na foto é Joseph Hubertus Pilates. Ele nasceu na Alemanha em 1883. Teve uma infância atribulada, foi uma criança frágil, sofria de algumas doenças como asma, raquitismo e febre reumática. Ele se tornou determinado em ficar forte e ele começou a estudar várias formas diferentes de movimento. Entre elas, ele estudou cultura física, mergulho, ginástica, yoga, zen budismo, esqui e boxe. Em 1912, ele foi para a Inglaterra, buscando se aprimorar como um boxeador profissional. Ele lecionou autodefesa na Polícia Civil Inglesa e em 1914 ele conseguiu um emprego como acrobata de circo. No início da Primeira Grande Guerra ele ficou preso em Londres, recluso nos campos de Lancaster e mais tarde na ilha de Man. Ele sempre, durante todo o tempo da guerra, como ele tinha os conhecimentos de corpo, ele ajudou as equipes de saúde a cuidar dos enfermos e mutilados da guerra. Ele usou as molas das camas de hospital para os exercícios e mais tarde a gente vai ver que a criação dos equipamentos de Pilates foram baseadas nessas molas das camas de hospital. Os exercícios dele foram reconhecidos como preventivos naquela época, porque nenhum dos internos naquele campo de treinamento morreu de influenza. E a epidemia matou milhões de pessoas em 1918. E mais tarde a gente vai ver que o Pilates ele é um exercício que trabalha com prevenção, com reabilitação e também com treinamento. Com o fim da guerra, o Pilates voltou à Alemanha. Ele trabalhou com treinamento policial e também numa escola moderna de dança. Entre 1920 e 1925, o Joseph começou a desenvolver os equipamentos com as molas, né, baseados naquelas molas dos hospitais, das camas de hospital. Em 1926, o Joseph conhece a sua segunda esposa na travessia transatlântica rumo a Nova York. O nome dela era Clara, ela tinha na época 23 anos e sofria de artrite. Essa senhorinha que está sentadinha aí em cima com ele, ao lado dele. Em 1927, Joseph supervisionou seus clientes usando a arte de controle ou contrologia. Nós vamos ver que contrologia foi o nome que Pilates deu ao método que ele estava inventando, aos exercícios. Vamos ver por que também. Em 1934, ele publicou seu primeiro livro, chamado Your Health. Em 1935, Pilates se naturalizou americano. Em 1945, ele publicou seu segundo livro, chamado Return to Life Through Contrology. E ele conseguiu diplomar pela Universidade Estadual de Nova York como professoras de contrologia duas alunas, Kate Grant e Lolita San Miguel. Acredita-se que essas duas foram as únicas instrutoras oficialmente certificadas por Joseph em vida. Ele sempre lutou pela pesquisa, pela divulgação em grande escala desse método, dos benefícios desse método. E em 1967, aos 83 anos, Joseph morreu devido a um avançado enfisema pulmonar. Vamos ver um pouquinho agora sobre contrologia. O que é a contrologia? É o equilíbrio do corpo e da mente. É o controle consciente de todos os movimentos musculares do corpo. Quando Joseph inventou o método, os exercícios, ele colocou esse nome, contrologia, porque ele acreditou que estava inventando um método que controlava o corpo por meio da mente. E durante os exercícios, quem executa, quem pratica, sabe que realmente a gente usa essa concentração da mente nos exercícios e no corpo.
os princípios do Pilates, quais são? O controle. O que é controle? Quer dizer que cada movimento deve ser meticulosamente calculado e planejado para a eficácia e a segurança do exercício. A centralização é um princípio, também a gente chama de powerhouse, ou causa de força, ou core, é o centro físico de onde se originam os movimentos do Pilates. É composto pelos músculos que formam uma espécie de cinturão no abdômen e no quadril. São músculos que sustentam a coluna, os órgãos internos e auxiliam na postura também. A concentração é um princípio importante para que os movimentos sejam realizados de forma correta e sejam aproveitados todos os benefícios do exercício. A fluidez. Ela indica que o movimento é realizado de forma coordenada, rítmica e passando de um exercício para outro sem interrupção e com leveza. A precisão é o princípio ligado à coordenação dos movimentos perfeitos, controlando o corpo para executar os movimentos precisos, permitindo assim um refinamento do movimento. A respiração. É necessário manter uma respiração adequada durante os exercícios, para oxigenar o sangue, eliminar os gases nocivos. E, em geral, a respiração do Pilates, a gente inspira expandindo as costelas e expira ao longo da evolução do exercício. Ao longo do esforço, a gente solta o ar. A gente sempre trabalha puxando o ar pelo nariz, soltando o ar pela boca. No Pilates, a gente aumenta a profundidade da respiração, diminui o ritmo dela e une sempre a respiração ao movimento que está sendo executado. Tem uma frase que resume bem os princípios, e essa frase está aqui, ó. Concentre-se no centro para controlar com precisão o movimento fluido e a respiração. Nós temos exercícios de Pilates, Mat Pilates e também exercícios com Pilates com equipamentos. O Mat Pilates está representado aí por essa mocinha que está sentada no chão. São exercícios de solo, está sentada no tapetinho dela. São exercícios de solo, Mat Pilates. Os exercícios com equipamentos são feitos nesses 4 equipamentos. O equipamento número 1 é Cadillac, o nome dele, ou trapézio. Né? Nele a gente faz mais de 500 exercícios, é uma variação muito grande. O equipamento número 2 é o Reformer, também fazemos mais de 500 exercícios nele. O número 3 é o Barrel e o número 4, a Chair. Os exercícios, eles são divididos em básicos, intermediários e avançados. Então, nós temos essa forma de evolução do aluno. O aluno começa fazendo exercícios básicos, depois ele vai para exercícios intermediários, depois ele passa para exercícios avançados. Os aparelhos têm molas. As molas, elas têm graduações diferentes. Então, tem uma mola leve, uma mola média e uma mola mais pesada. Então, isso aí também a gente consegue evoluir o aluno nessa evolução de molas, né? Leve, intermediária e pesada. Nos equipamentos, a gente faz sempre exercícios de fortalecimento, de alongamento, de equilíbrio. Todos os equipamentos trabalham todo o corpo. Temos vários acessórios no Pilates e eu trouxe para vocês 3 deles, que são os acessórios mais usados, né? É a bola, o rolo e o círculo. Vários outros acessórios são utilizados e também acessórios de fisioterapia. Quem pode praticar Pilates? Todas as pessoas podem fazer Pilates. As crianças, os homens, as mulheres, os idosos, as gestantes, né? E hoje vamos falar um pouquinho mais sobre os benefícios do Pilates para gestante. Melhora a força muscular, a coordenação e a flexibilidade, sempre trabalhando com estímulos, né, para o trabalho de parto, visando o trabalho de parto. Favorece os sistemas cardíaco, respiratório e circulatório, reduz os inchaços, né, proporciona um bem-estar para a gestante, melhora o equilíbrio e a consciência corporal, alivia dores e tensões musculares, melhora a postura e o alinhamento corporal, enfim, melhora a qualidade de vida da gestante. Quais as contraindicações?
casos de anemia, hemorragia, contrações uterinas persistentes, problemas cardíacos, qualquer alteração que o médico considere como importante e que ela não possa praticar nenhuma atividade física. Vamos ver agora um pouco das alterações musculoesqueléticas que acontecem na gravidez. Como a gente já sabe, existe um aumento de peso. Existe também uma mudança no centro de gravidade dessa gestante, que acaba comprimindo os discos intervertebrais, as articulações, as cápsulas, os ligamentos. Principalmente, os ligamentos que mais sofrem são os da pelve, da lombar, dos quadris, joelhos, tornozelos e pés. Essas regiões estão muito suscetíveis a dores. Então, a gente tem essas alterações musculoesqueléticas na gestante que a gente trabalha também no Pilates. Existe uma alteração endócrina, que é o aumento da produção da relaxina. A relaxina é um hormônio que aumenta a frouxidão ligamentar. A relaxina é necessária para distender o útero à medida que o bebê cresce. Porém, essa substância também deixa as articulações mais frouxas, podendo aumentar o risco de torções e lesões. Então, também é um cuidado que o instrutor de Pilates tem que ter com essa gestante. Dividindo a gravidez em primeiro, segundo e terceiro trimestre, a gente tem dividido também uns exercícios, alguns cuidados com as gestantes. No primeiro trimestre, o exercício físico, desde que bem orientado e liberado pelo médico, ele pode ser feito pela gestante, né, desde o primeiro trimestre. Movimentos que às vezes fazem uma amplitude muito grande da articulação, tem que ser feito com cautela, né? E desde o primeiro trimestre até o último, a gente trabalha a mobilidade pélvica e o fortalecimento pélvico dessa gestante. No segundo trimestre, a gestante ela não consegue ficar muito tempo deitada de barriga para cima, né? Porque a pressão uterina ela pode comprimir vasos sanguíneos importantes, né? E reduz o retorno de sangue, podendo causar um mal-estar. Então, o instrutor deve sempre adaptar a biomecânica, o estado geral de cada gestante para a elaboração dos exercícios. No terceiro trimestre, o ideal é que o instrutor continue ajustando as posições, né, para um maior conforto da futura mamãe. E a gente tem, no terceiro trimestre, o aumento do útero, da frequência respiratória, e ela pode ficar com um pouquinho de dificuldade para respirar. Então, o que a gente faz? Adapta o exercício, põe ela deitada de lado, coloca um travesseiro atrás, nas costas, procura fazer exercícios mais de pé, sempre exercícios adaptados, né? As posições que a gestante se adapta melhor, consegue ficar melhor. Entre os exercícios de preparação para os cuidados pós-natais estão o fortalecimento dos braços, porque a gente precisa fortalecer os braços da gestante para ela segurar o bebê. Como que o Pilates pode ajudar no parto e no pós-parto? As técnicas de respiração utilizadas no Pilates, elas podem ajudar no controle da respiração durante o parto. A ênfase que os movimentos do Pilates dá aos músculos do assoalho pélvico facilitam o trabalho do parto natural, diminuindo o esforço realizado pela mãe na hora do nascimento do bebê. Os exercícios de fortalecimento de membros superiores, eles são feitos antes e após o nascimento do bebê. Afinal de contas, a mamãe precisa de braços fortes para segurar o filho e poder brincar com ele. A retomada das atividades geralmente é feita cerca de 30 dias após o nascimento. O Pilates ele também é famoso por ajudar as novas mamães a recuperar a forma física que tinham antes da gravidez. Agora, algumas curiosidades. A gestante fortalece o abdômen? Sim, o fortalecimento do abdômen é importante. O músculo transverso ele melhora a postura da gestante e o bebê ganha mais espaço para crescer. Então, diminuindo a incidência de dores, né? E também facilitando o parto normal.
Porém, a gente não usa o exercício de flexão de tronco, que é esse abdominal convencional. No Pilates, nós utilizamos exercícios de estabilização, onde a gestante contrai o abdômen, porém, não faz uma flexão de tronco, como no abdominal convencional. O exercício pode prejudicar a gestação ou o bebê? Não, de forma alguma. O Pilates ele pode ser praticado sem medo, tanto por mulheres sedentárias ou já praticantes. O ideal é que a mulher já faça Pilates antes de engravidar, para que não haja a interrupção na prática e ela tenha uma maior consciência corporal para os exercícios durante a gestação. O decúbito dorsal, ficar de barriga para cima incomoda, como a gente já viu. A partir de 24, 25 semanas, o bebê já fica sob a veia cava e diminui os nutrientes, podendo causar uma falta de ar e um desconforto na gestante. Então, o melhor é fazer exercício sentada, ou com travesseiro nas costas, ou deitada de lado, de acordo com cada gestante, adaptado o exercício para cada gestante. Os exercícios que devem ser feitos com cautela. Geralmente exercícios de isometria por um tempo prolongado, porque eles aumentam a frequência cardíaca. Exercícios de alongamentos avançados, devido ao efeito que a gente já ficou sabendo aqui da relaxina, né? Então, fazer um alongamento muito avançado, quando ela tem muita relaxina, pode causar uma lesão nas articulações. Forçar as articulações instáveis, como o punho também, tentar não sobrecarregar muito essas articulações. Eu trouxe também um pouco de exercícios, alguns exercícios que a gente faz durante as aulas no Pilates. Sempre exercícios supervisionados, né? Onde o instrutor visualiza a execução, corrige a postura, dá os comandos necessários e importantes. Na primeira foto, a gestante está fazendo exercício com o braço, essa bolinha que ela está segurando nas mãos é uma bolinha pesadinha, então trabalha ali o fortalecimento dos membros superiores. Ela está sentada, porque às vezes deitada incomoda, né? Na foto número 2, o exercício que trabalha mobilidade de coluna em 4 apoios, também um exercício muito conhecido pela gestante, praticado na yoga. O número 3 é um exercício de inclinação lateral, feito na chair. Ele é importante para alongar o tronco da gestante, né? Essa barriga está crescendo para frente e a gente precisa alongar a lateral do tronco. A foto número 4 também é um exercício que trabalha a mobilidade de coluna, fortalecimento de glúteo, assoalho pélvico. É um exercício muito conhecido no Pilates, o nome do exercício é ponte e também muito conhecido pelas gestantes. Nesse slide, a primeira foto é um exercício de coordenação motora, equilíbrio, estabilização e fortalecimento, muito usado para gestantes. Na foto número 2, a instrutora está corrigindo, ajustando a pelve da gestante e ela vai fazer um exercício para alongar toda a parte anterior do corpo, barriga, coxa. Na foto número 3, tem exercícios sentado na bola, que são exercícios muito utilizados, principalmente os exercícios que trabalham o assoalho pélvico. A bola, ela acompanha a gestante desde o primeiro dia que ela entra no estúdio de Pilates até o momento do parto, né? A gente sabe que a bola é utilizada nos partos naturais. A foto número 4 é uma posição de relaxamento, né? Ela separa os joelhos, encaixa a barriga ali e é bem confortável para gestante, elas gostam bastante. As referências bibliográficas estão aqui, caso queiram consultar. Depois de conhecer um pouco mais sobre o assunto, vocês podem ajudar as gestantes a optarem pelo Pilates. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e qualquer dúvida eu estou à disposição. Obrigada!